ser adiada, era semana passada, teve que ser adiada por conta das chuvas, né, que inundou todo lá, aquela região, o polo do Dream Center lá no Maravilha. Mas hoje, com a graça de Deus, aconteceu a ação. Muitos voluntários da Elan CG estavam lá, trabalhando, servindo muitas crianças, centenas de crianças. Os brinquedos que vocês doaram foram, né, ali distribuídos. Em breve a gente vai ter um vídeo mostrando para toda a igreja o que aconteceu. Então, hoje foi um dia cheio. A solinha do meu pé está ardendo aqui, ó, mas com a glória de Deus vai dar tudo certo, amém? Então, glória a Deus. Hoje nós chegamos aqui no final da mensagem, né, do estudo de Filipenses. Porém, nós temos mais um Midweek esse mês, né? Então, nós vamos ter ali, né, mais um extrazinho. Nós vamos estudar na última semana o livro de Filemão. Mas, se você perdeu o que a gente estudou até aqui, eu sugiro para você que você volte lá no YouTube e você possa assistir Filipenses 1, Filipenses 2, Filipenses 3, porque hoje nós vamos fechar o livro de Filipenses. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que o pessoal do online aí que assistiu o primeiro Midweek também vai lembrar, que quando eu ministrei sobre Filipenses 1, eu falei para vocês, eu estou muito animada para chegar o dia de Filipenses 4. Por quê? Porque é o meu capítulo favorito da Bíblia. Você tem um capítulo favorito da Bíblia? Ou você é mais crente que eu? Tem gente que é crente e fala assim, eu gosto da Bíblia toda. Amém, aleluia. Assim, eu também gosto da Bíblia toda, mas às vezes a gente tem uma história pessoal com algum verso, com algum capítulo, né? E eu não sei vocês, a minha história pessoal com esse capítulo da Bíblia, né, Filipenses 4, foi num período não muito desejável, foi num período não muito assim alegre, contente, com boas coisas para contar. E aí eu queria começar perguntando para você que está aqui hoje, você que está em casa, você por acaso já teve aquele momento na sua vida, aquele tipo de momento assim que parece não tem mais nada para dar errado, tudo que tinha de possibilidade de dar errado já deu, esgotou. E a próxima coisa assim, é você ir embora da terra. A próxima coisa é você sumir. Aquele momento que realmente você olha ao seu redor e fala assim, gente, o que está acontecendo? Não tem mais nada para dar errado. E eu lembro que a minha história com esse capítulo da Bíblia aconteceu num período exatamente como esse da minha vida. Óbvio, gente. Me perdoem, né? Me relevem, eu era adolescente quando isso aconteceu. Então, uma pitada de drama, assim. Se vocês me contarem o problema de vocês, provavelmente nem tem comparação com o que eu estava vivendo na época, mas eu era adolescente, então, na minha cabeça era a morte. Eu ia morrer depois daquele passo. Então, eu tive um encontro tremendo com Deus na palavra. Às vezes nós temos encontros verdadeiros e fortes com Deus no louvor, às vezes é orando no nosso quarto, às vezes é no próprio evento encontro com Deus, ou num culto, numa conferência, né? Alguma coisa assim. Mas esse encontro que eu tive com Deus foi na palavra. E eu posso falar para você, nenhum encontro com Deus que eu tenho, num culto, numa conferência, num show gospel, nenhum se compara aos encontros que eu tive com Ele na palavra. Só eu, Ele e a palavra. E nesses momentos que a gente tem esses encontros com Deus, parece que a palavra vai se descascando assim na sua frente. E ela vai tomando forma e aquilo vai preenchendo o seu coração de uma forma que se solidifica. Então, hoje eu estava até pedindo perdão a Deus. Eu falei, poxa, Deus, eu preparei o esboço tão rápido, eu dediquei tão pouco tempo para o esboço, eu fiquei meio culpada, porque eu gosto de dedicar mais tempo, estudar e tal. E aí veio no meu coração, mas é porque Filipenses 4 está muito no meu coração, eu já sei o que eu vou falar sobre esse capítulo, eu não preciso pensar, eu já sei o que eu vivi com esse capítulo. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou revelar para vocês 4 tesouros que Deus me revelou em Filipenses 4. Na verdade, não tem só 4 tesouros, nós sabemos que tem muito mais. E se você pegar essa palavra para ter um encontro com Deus dentro dessa passagem, Deus vai te revelar muitas outras coisas.
né? Mas esses 4 são os principais que eu acredito que nós vamos ter tempo de dedicar a nossa vida hoje para isso. Lembrando que eu não vou falar sobre alegria. E Filipenses 4 é um dos capítulos assim, mais famosos. Quando a gente fala de alegria, a gente tem que falar de Filipenses 4, porque o apóstolo Paulo vai dizer para o povo, né, que estava lá na igreja de Filipos: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, esse tesouro eu vou pular. Por quê, pastor? Eu queria ouvir sobre alegria. Você vai entrar no YouTube e você vai ver todas as mensagens do mês, porque nós estamos no mês todo falando sobre alegria. Então, hoje eu preparei outros tesouros, além da alegria, porque a gente já está falando muito de alegria, né? Já está todo mundo alegre, amém? Amém? Ai, que susto! Glória a Deus, glória a Deus. Então, eu queria já ir direto aqui na palavra com vocês. Se você puder abrir a tua Bíblia aí em Filipenses 4. A gente vai começar ali estudando a partir do versículo 6 e fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Esse é o versículo 6 do capítulo 4. E o primeiro tesouro que eu tenho para revelar para você, na verdade, o Senhor revela para nós, né? É o seguinte: liberte-se da ansiedade. Liberte-se da ansiedade. Pastora, de novo falando de ansiedade. Você já falou de ansiedade quando você pregou sobre a alegria, mas a gente não teve tempo de entrar nesse assunto. Então, hoje a gente vai entrar nesse assunto. Eu não sei se você estava aqui quando eu ministrei sobre alegria e mencionei essa estatística, mas o Brasil, no período de pandemia, ele foi considerado o país número 1, né, no índice aí de 11 países estudados, foi considerado o país número 1 em ansiedade e depressão. Estando à frente de países que têm um índice muito alto de ansiedade e depressão, como, por exemplo, os Estados Unidos, nós estamos lá na frente. Ou seja, o brasileiro é o povo mais ansioso e depressivo, de acordo com esses estudos. Gente, para mim, isso é chocante. Imaginar que nós que moramos num lugar tropical, que não neva o ano inteiro, que não faz frio o ano inteiro, um lugar onde nós confessamos a nossa fé publicamente e liberadamente, né? Liberadamente, né? Pelo menos na lei, nós somos permitidos a confessar a nossa fé, seja ela qual for. Mesmo assim, o brasileiro é o povo mais ansioso e depressivo do mundo. Aí eu queria deixar aqui para você uma opinião pessoal. Porque eu acho que nós, agora não estou falando só do brasileiro, mas do ser humano de forma geral. Porque eu acho que nós somos tão ansiosos. Eu não sei se você já teve algum episódio de ansiedade. Acredito que ansiedade todo mundo já sentiu, né? Mas, especificamente, um episódio de crise de ansiedade. Não sei se tem psicólogos aqui, com certeza nos assistindo vão ter. Tomara que eu não fale nenhuma bobagem. Se eu falar, me corrija depois, que eu gosto de aprender. Mas a crise de ansiedade são esses episódios em que você não só se sente ansioso, mas o seu corpo revela sintomas físicos até por causa dessa ansiedade. Então, coisas como, por exemplo, falta de ar, coisas como, por exemplo, taquicardia, o seu coração muito acelerado, tontura, deixa eu ler aqui, tremores, suor, sensação de desmaio, náusea ou desconforto abdominal, formigamento no corpo, dor, calafrio, sentimentos de irrealidade, medo, pensamentos de que vai morrer, pensamentos de que vai ser atropelado, pensamentos de que vai ser roubado, pensamentos irreais, né? Não tem nada acontecendo à sua volta, mas você começa a pensar, né? Entra em pânico ali porque você está extremamente ansioso. Eu não sei se você já passou por algum episódio de crise de ansiedade. Eu já tive algumas crises de ansiedade ao longo da minha vida. Apesar de eu ser jovem, eu tive alguns episódios de crise de ansiedade. E por que
Hana, por que você teve esse encontro com Deus dentro de Filipenses 4? Porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu sempre, sabe aquela lista assim, de coisas que você precisa ser tratado? Ansiedade sempre foi uma coisa que estava no meus top 5. Talvez o meu top 3. Sabe aquelas coisas que você entrega a Deus vez após vez e você precisa de cura? Na minha lista pessoal, ansiedade sempre esteve ali. Aí agora eu volto para aquilo que eu comecei a falar a vocês lá atrás. Porque eu acho que nós, seres humanos, somos tão ansiosos. Baseado na minha própria experiência. Porque nós somos pessoas apegadas a controle. Nós sempre queremos e sempre buscamos estar no controle das coisas. E eu, particularmente, não sei, né, alguns de vocês me conhecem um pouquinho, outros um pouquinho mais, o meu esposo bem mais, né? As minhas irmãs também bem mais. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de ficar no controle. Não no sentido de, só no sentido de ser mandona, mandar em todo mundo. Não, mas a minha vida eu sempre gostei de saber tudo o que vai acontecer na minha vida com antecipação. Então, por exemplo, se vai me fazer alguma coisa, uma surpresa, alguma coisa, me conta antes. Eu quero estar preparada. Com a roupa que eu pensei, com o sapato que eu pensei, com a reação que eu pensei, eu quero estar preparada. Né? Então, óbvio, eu também amo. Hoje em dia, eu amo surpresa. Samuel tem uma mania terrível. Samuel é meu esposo. Samuel tem uma mania terrível, gente, de preparar uma surpresa e me contar. No dia que ele vai fazer a coisa, ele me conta. Ele fez isso, de certa forma, com o nosso pedido de casamento. No dia que ele ia dar o anel de noivado. Gente, ele não consegue. Surpresa não é com ele, tá? Faça uma surpresa sem contar com ele. Mas, hoje em dia, eu gosto, mas eu nunca gostei de coisas onde eu não estou... Assim, onde eu não estou no controle. E nós, seres humanos, de certa forma, somos assim. Talvez você fale assim, pastora, bobagem, isso aí não sou eu. Isso aí não sou eu. Agora eu vou dar um exemplo para você. Quem não gosta de saber que no final do mês todas as suas contas vão estar pagas? Fazer seu planejamento e saber que todos os seus boletos vão estar pagos, que vai sobrar tal dinheiro para você fazer tal coisa. Mesmo se você for desorganizado, você quer estar ciente de que tudo que você tem que pagar, você vai ter conseguido pagar. De alguma forma, a gente sempre quer ter controle. Só que sabe uma coisa interessante? A nossa vida com Deus, ela é marcada pelo fato de que o controle não está na nossa mão. A nossa caminhada com Deus é marcada pelo fato de que nós não podemos controlar todas as coisas. Algumas coisas Ele nos permite controlar, algumas coisas Ele nos permite decidir, algumas coisas Ele nos permite... aqui você, né, você muda a rota, você vai, mas tem coisas que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, na sua adolescência, uma tragédia acontecer com a sua família, um divórcio acontecer com os seus pais, você sendo criança ou você sendo adolescente, isso está no seu controle? Isso não está no seu controle, né? Ou, por exemplo, você ter uma vida super confortável e, do nada, a empresa do seu pai entra em falência, e aí a sua vida, que era uma vida super confortável, estudando em escolas boas, tendo a roupa que você queria, o sapato, o brinquedo que você queria, aí, do nada, sua família é despejada, você vai para uma escola pública, várias coisas acontecem. Eu estou dando exemplos reais, de coisas reais. E isso tudo foi acumulando ansiedade no meu coração. E até algum tempo atrás, assim, mesmo depois de casada, eu sou casada há pouco tempo, eu tive um episódio de crise de ansiedade e eu senti no meu corpo esses sintomas ao ponto de quando Samuel chegava em casa, ele falava para mim lá de baixo, né? A gente morava numa casa que tinha 2 andares, e aí ele falava lá de baixo alguma coisa, e eu não entendia o que ele estava falando. Eu ficava tão preocupada de aquela coisa que ele falou lá de baixo ser uma coisa séria, importante, que o meu coração começava a acelerar e eu começava a gritar sem parar, sem entender. E ele chegar para mim e falar assim, Hana, calma, eu só falei que eu cheguei, calma, está tudo bem. Mas o que acontece? A gente entra numa ansiedade terrível, o medo de receber uma má notícia,
O medo do telefone tocar e ser alguma coisa que você não quer ouvir. O medo de abrir uma mensagem e ser alguma coisa que você não quer ler. A gente não pode, querido, como filho de Deus, ficar preso a essas coisas. Pode colocar de novo o versículo. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? A palavra de Deus vai dizer para que a gente não fique ansioso por coisa nenhuma. Ou seja, não há nenhuma razão que eu aconselho você, que eu te permito ficar ansioso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Só que não termina aí. Olha que o Senhor, usa a vida do apóstolo Paulo para continuar. Fala, mas em tudo. E aí, quando ele fala mais em tudo, ele está apresentando uma ação substitutiva para aquela outra ação que é a ansiedade. Ou seja, ele está falando assim, ao invés de ficar ansioso, eu quero que você, 2 pontos, ore, suplique, apresente os seus pedidos a mim com ação de graças. Então, nós precisamos aprender que a nossa preocupação, a nossa ansiedade, precisa sair de cena e dar lugar à oração. Então, hoje, eu tento, nessa minha caminhada de ser curada de tudo isso, eu tento sempre ligar esse botão, quando eu começo a sentir que a ansiedade vem, gente, vem, vez após outra. Quando eu começo a sentir que tem alguma coisa ao meu redor que está gerando ansiedade em mim, e às vezes eu detecto o que é, e eu sei que eu não vou conseguir vencer aquilo, eu simplesmente saio de perto daquela situação, porque eu sei que eu não vou conseguir vencer aquela situação. Mas agora eu ligo aquela chave e começo a praticar a oração, eu apresento a Deus, eu falo, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu sei que eu não tenho controle sobre isso. Senhor, eu estou com meu coração acelerado, eu estou com dificuldade de dormir. Senhor, eu não sei resolver essa situação. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor vá na frente. Eu preciso que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Eu preciso que o Senhor resolva tal coisa. E nessa mesma semana que eu estou pregando aqui, compartilhando com vocês, eu tive uma oportunidade gigante de ficar mega ansiosa na minha vida particular. A minha vida ministerial, na verdade. E, mesmo sem ainda ter preparado a mensagem, eu pratiquei exatamente isso. Quando eu senti que eu ia ficar ansiosa com aquela situação, eu falei, eu preciso orar. Eu preciso orar antes de fazer essa ligação, eu preciso orar antes de responder essa mensagem, porque eu não posso me entregar para a ansiedade. Agora, antes de passar para o próximo ponto, tem uma coisa interessante sobre a ansiedade. E aí eu percebo que não só sobre a ansiedade, mas alguns outros temas da nossa vida. Não sei se você é assim, mas existem alguns tipos de personalidade que são mais inclinadas para serem ansiosas. Não sei se você já percebeu isso, se você já estudou sobre personalidades, ou se você já entendeu. Existem algum tipo de ansiedades que gostam de alguns tipos de personalidades que gostam de estar no controle, que gostam de detalhes. Por exemplo, você que não fez o Ondas não vai entender o que eu estou falando. Então, faz o Ondas 1 para você entender o que Ondas 3, para entender o que eu estou falando. Lá no Ondas 3, a gente faz o teste de dons e o teste de personalidade. Eu fiz esse teste há muitos anos atrás e refaço o tempo todo ano eu refaço. E a minha personalidade, pasmem, todo mundo não acha que é isso, mas a minha personalidade é IC. Eu sou influenciadora coerente. Ninguém acha que eu sou C. Só quem convive comigo. Pergunta para as minhas irmãs. E a minha personalidade C, muitas vezes, ela se sobressai à minha personalidade I, apesar de ninguém achar. E o que acontece com a personalidade C, que é a personalidade dos coerentes, dos racionais? Ele quer ter planejamento de tudo. Ele é detalhista. Ele quer ter os detalhes sob o seu controle. As datas, os prazos. Gente, para você ter noção, quando eu vou no shopping agora, na pandemia, existe uma marcação. Você tem uns pezinhos marcando onde você tem que pisar no elevador. Você já viu isso? Elevador não, como chama aquilo? Escada rolante. As palavras me fogem às vezes. Na escada rolante tem uns pezinhos assim, para você. Aquilo é um terror, porque eu não consigo pisar na escada se eu não ver que tem a marca do pezinho. Então, assim, se você é C, você me entende. Se você não é C, você não vai nem prestar atenção no que eu estou falando. Então, algumas personalidades são altamente inclinadas
para se preocuparem em excessividade, a terem tudo debaixo do seu controle. O que o Senhor ministrou ao meu coração ao longo desse tempo, e essa semana também, de novo me relembrando sobre isso, é o seguinte: Hannah, não permita que a sua personalidade se torne uma desculpa para você não me agradar e me obedecer. Eu vou falar de novo para você, talvez você não pegou. Não permita que a sua personalidade, seja ela qual for, a minha é IC, não sei qual é a sua. Não permita que os traços da sua personalidade te impeçam de agradar ao Senhor. Eu sou muito assim, eu sou muito assada, é o meu jeito de ser, a minha maneira de ser. Eu me preocupo mesmo. Eu sou assim, eu sou brava, eu sou assim. E aí você age como se aquilo fosse um decreto sobre a sua vida, mas não se esqueça que aquilo que o Senhor fala sobre você está acima do seu jeito de ser, acima da sua maneira de ser. Então, se alguma coisa tem que mudar, não é o que Deus diz sobre você, é quem você está sendo hoje. Então, vocês que estão aqui hoje me assistindo, né? Assim como eu, take it easy. Leva menos a sério, facilita, né? Relaxa um pouco, porque nós não podemos andar ansiosos por motivo algum na nossa vida, amém? Eu sei que talvez você pensa assim: eu não fico ansioso. Eu estou bem, eu estou de boa aqui, eu estou ouvindo essa palavra. Eu nem sei porque que a pastora Ana está insistindo tanto sobre esse tema. Só que você vai se deparar com uma situação e você vai sentir ansiedade querendo invadir o teu coração. E quando a ansiedade invadir o teu coração, você vai fazer uma coisa que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, tá bom? Segundo tesouro, não abra mão da sua paz. E a chave que eu vou ensinar para isso vai servir tanto para a paz quanto para a ansiedade, tá bom? O segundo tesouro é: não abra mão da sua paz. Vamos ler aí, Filipenses 4, o próximo versículo, que é o 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra paz no grego é a palavra original, né, que foi escrita aí no Novo Testamento, é a palavra eirene. Olha que tremendo o que significa essa paz. Tem outros significados de paz, mas esse é o significado de paz nesse texto. Olha o que paz significa aí em Filipenses 4:7. Estado de tranquilidade. Uma paz que mantém as coisas seguras e prósperas. Esse eu achei tremendo. A ausência de devastação e destruição em meio à guerra. E aqui eu vou parar rapidinho aqui nos significados, porque olha que tremendo. A paz que Deus está falando conosco aqui nesse capítulo de Filipenses 4, não é uma paz que significa ausência de guerra. Perceba, o significado esqueci. Pode rir, gente. Ausência de devastação na guerra. Ou seja, não é ausência de guerra, é ausência de destruição na guerra. Ou seja, tem guerra e você vai estar nela. Só que a paz é a garantia que nessa guerra que você vai estar, você não vai ser destruído, você não vai ser devastado. Olha que tremendo. Deus, Ele não mente, Ele não encobre as coisas assim para que a gente fique enganados, iludidos sobre o que Ele nos promete. Ele diz: não, eu estou dando uma paz para vocês, mas é uma paz que não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai ser mundo de Alice, mas é uma paz que mesmo quando tudo estiver dando errado, você vai ressurgir, você não vai ser destruído, você vai ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E para finalizar aqui o significado de paz, Eirene, a paz do Messias. A paz que a gente vive, que a gente pode usufruir por causa do que Cristo fez. E nada deveria roubar essa paz da nossa vida. É interessante que
Quantas vezes na nossa vida a gente entrega as chaves do nosso coração nas mãos de pessoas? Vou explicar mais ou menos para que você entenda melhor. Alguma circunstância acontece na sua vida, né? Algum problema de relacionamento, alguma briga familiar. Vamos entrar nesse exemplo. Alguma briga familiar. Você tem uma discussão com seu irmão, ou com a sua irmã, ou com o seu cunhado, com a sua sogra, sei lá. E aí, o que você faz? Aquilo ali faz você parar totalmente de dormir com tranquilidade, de ir na casa dos seus parentes com tranquilidade, com leveza, com simplicidade, porque aquilo enche o seu coração de tal forma que a sua paz vai embora. E quando isso acontece, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando a nossa paz, essa paz aqui que eu falei para vocês, Irene, a paz do Messias, e nós estamos entregando na mão dessa pessoa que brigou com a gente, ou que a gente brigou com ela, ou que nos ofendeu, ou que nós fomos ofendidos por ela. Nós estamos entregando essa paz que Cristo conquistou. Está aqui, fica com a minha paz. É por isso que eu coloquei o nome do ponto não abra mão da sua paz. Essa semana, ou semana passada, não lembro exatamente, eu tive uma oportunidade de aconselhar um casal que está passando uma situação um pouco difícil, né? Não são aqui da Ilã, são de outra igreja. E aí eles vieram conversar com a gente e tal, explicaram o que estava acontecendo. E aí eles tinham que ter uma conversa séria ali nos próximos dias e tal. Eles iam ter um encontro, uma conversa séria com uma pessoa, e eles não sabiam como resolver aquela situação, e aquilo estava deixando eles muito, muito, muito preocupados. E aí eu estava conversando com eles, e aí eu falei assim para ele, eu falei, fulano, fique em paz. O que Deus vai fazer na vida de vocês já está decretado. Essa conversa não é a determinação da sua vida, da sua história. O que Deus escreveu sobre você vai acontecer independente dessa conversa. E aí ele me respondeu da seguinte forma, talvez até sem pensar, eu só vou ficar em paz quando eu conseguir conversar com essa pessoa. E aí eu corrigi ele, eu falei assim, não, mas a sua paz não pode depender do que vai sair dessa conversa. A sua paz, querido, não pode depender da resposta da sua entrevista de emprego. A sua paz não pode depender do sim que você está esperando de alguém, do dinheiro que vai sair, do financiamento que você vai fazer, da prova que você fez. A tua paz não pode depender de nada disso, porque a tua paz é a paz que Cristo conquistou para você. E nada, e nem ninguém pode deter a tua paz. Amém? Você crê nisso? Olha o que fala. Estou falando sobre a paz do Messias, Isaías 9:6. Nós lemos no culto de Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você já pensou por que ele é chamado de príncipe da paz? Primeiro, príncipe vai falar sobre um reinado. Ou seja, um reinado de paz. Você está vivendo um cristianismo onde o reinado tem sido marcado pela paz? Ou será que você está vivendo uma caminhada com Cristo marcada por preocupação, por passar nervoso, por ter medo, por ser ansioso, por ser angustiado, por estar dependendo de alguma notícia, de alguma circunstância, de alguma coisa? Você está vivendo um reinado de paz, porque se você não está vivendo essa paz em plenitude, você não está vivendo o reinado do príncipe da paz. E hoje o que eu quero declarar sobre a sua vida é o que eu estou buscando viver no Senhor. Em nome de Jesus, eu vou viver a paz que excede todo o raciocínio, a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para a minha vida e ver, caramba, a pastora Hannah viveu isso, que difícil, que chato, né? Poxa, mas como que ela consegue seguir? Poxa, mas como que ela conseguiu dar a volta por cima? Poxa, mas como ela consegue viver tão bem com essas coisas que ela viveu? E eu quero confundir as pessoas que olharem para a minha vida, porque em nome de Jesus, eu não quero ser uma pessoa que depende de coisas boas acontecerem na minha vida o tempo todo para que eu possa viver em paz. Na época que eu estou contando aqui para vocês, que eu tive esse encontro com Deus, eu era adolescente, não faz tanto tempo assim, né? Um pouco mais de uma década. E
E nesse período que eu estava vivendo, eu tinha muito medo. Eu tinha medo do que ia acontecer na minha vida, eu tinha medo das coisas que iam ser decididas na minha família, iam afetar a minha vida, iam afetar a minha história. Eu tinha medo de uma série de coisas que não vêm ao caso. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Eu não sei se você já viveu assim, mas uma sensação de medo de acordar e dormir com medo. Acordar e dormir com medo. Você tem medo do que vão fazer com você, você tem medo do que vão decidir para você, você tem medo de quando o seu telefone toca. Medo, 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 medo. Só que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou desse lugar de trevas onde nós estamos vivendo, acordando e dormindo com medo. Com medo do que o homem pode fazer à sua vida. A palavra de Deus vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? A palavra do Senhor vai dizer assim, por que você está temendo o que o homem pode te fazer? Antes tema ao Senhor, que não é Deus só sobre as coisas visíveis e coisas que acontecem na terra, mas é o Deus que tem o poder do mundo espiritual, de julgar quem vive eternamente na glória ou quem vive eternamente atormentado. Esse deveria ser o único que nós tememos. E ainda assim não é um medo de morte, é um medo de reverência, é um medo de amor. Um temor que é totalmente diferente desse pavor de medo que nos paralisa. Então, querido, hoje, em nome de Jesus, o que eu profetizo sobre a sua vida, não ande preocupado com coisa alguma. Não ande ansioso com coisa alguma. Antes, entre no seu quarto, entre no seu banheiro, saia para longe de todo mundo e comece a orar. Comece a apresentar ao Senhor o que está te deixando nervoso, o que está te deixando estressado, com medo. Comece a suplicar a Deus, comece a entregar a Deus. Comece a se esvaziar desse controle, deixe Ele ser o rei da sua vida, aquele que vai tomar as decisões, aquele que vai à frente, aquele que vai fazer as coisas que você não pode fazer, amém? A palavra de Deus vai dizer em João 14, 27, Jesus dizendo isso para os discípulos, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, eu não as dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Lembra que eu falei, Irene, a paz do Messias. Ele olhando para os discípulos e dizendo, eu estou deixando a minha paz para vocês. Gente, vocês têm noção do que eu estou falando? Jesus deixou uma paz, que é a paz dele para a nossa vida. Nós precisamos desfrutar essa paz. A última parte desse verso que nós estamos estudando nesse ponto, vai dizer, antes, a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. E sobre isso, eu queria só fazer um adendo, porque muitas dessas coisas que eu estou falando aqui com vocês, esses tesouros que eu estou falando com vocês, aqui em Filipenses 4, a forma de nós protegermos isso é guardando o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração para que a gente não ande em ansiedade. Nós precisamos guardar o nosso coração para que a gente não abra mão e entregue a nossa paz na mão dos outros. Nós precisamos guardar o nosso coração. Pastor, eu lembro daquele versículo de Provérbios 4 que fala, sobretudo, guarde o seu coração, não sei o quê. E eu sempre vejo as pessoas falando desse versículo no contexto de namoro, guarda teu coração, menina, esse menino não quer nada com você, não sei o quê. Eu só vejo a aplicação desse versículo na prática quando está falando sobre relacionamento nesse sentido. Gente, isso é muito pequeno se comparado ao que Deus realmente está querendo ensinar para a gente. Ele está falando assim, guarda o seu coração, porque a sua vida depende do que entra dentro do seu coração. E aqui eu vou parar, porque eu vou concluir isso no próximo ponto. O terceiro tesouro que eu quero dizer para vocês é encha a sua vida, enche o seu interior, enche o seu coração de coisas boas. Olha o que diz no verso 8, finalmente, irmãos,
Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ah, meu Deus, agora até no nosso pensamento, né? Deus quer mandar, quer, que Ele sabe quais são as coisas que realmente nós deveremos gastar tempo pensando. É interessante porque tem uma passagem em Mateus, pode até colocar aí, uma passagem que Jesus, um pouco antes dessa passagem aqui que eu vou colocar para vocês, de Mateus 15:16, mas eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Jesus estava, foi se alimentar, e naquele momento ele foi questionado por algumas pessoas porque ele não havia lavado as mãos na hora de se alimentar. Não sei se você vai lembrar dessa passagem, acho que sim. E ali ele responde, querido, o que entra pela boca vai sair. Não é isso que me torna impuro. O que me torna impuro é o que vai sair da minha boca. Só que aí os discípulos, como sempre, ficaram meio bobalhados, não entenderam direito. Jesus pegou eles e falou assim, peraí, vem cá, deixa eu explicar para vocês uma coisa. E aí ele disse, será que vocês não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias, tudo de ruim, na verdade, sai do nosso coração. Tudo sai do nosso coração. Aqui é a fonte de tudo. Agora, o que isso tem a ver com pensar em coisas nobres? O que isso tem a ver com pensar em coisas verdadeiras, corretas, justas, de boa fama, dignas de louvor, de excelência? Querido, se você vive uma vida o tempo todo alimentando os teus pensamentos de ofensa, pensando mal sobre o próximo, julgando, apontando, procurando defeito nos outros, procurando defeito na igreja, procurando defeito em todo mundo, se revoltando, vendo o que está ruim no teu casamento, vendo o teu filho, o que teu filho faz, que não é igual ao que o filho do outro faz, pensando na sua escola que não é melhor, o seu emprego que não é melhor, o seu carro que não é melhor. Se você investe a tua vida pensando só em coisa ruim, sabe o que vai sair da sua vida? Divórcio, cobiça, inveja, mentira, falcatrua, roubo, homicídio, adultério, imoralidade sexual, porque você está dedicando a tua vida em pensar o pior. Deus me lembrou que hoje eu vacilei nisso, quando eu estava para descer aqui para a ministração. E hoje, o Senhor usou a vida do meu esposo para me corrigir. E vou te dar essa moral hoje, tá? Segura a tua onda aí. Estou brincando, Deus usa muito a vida dele. E Deus me usa também para ele, como todo casamento. E ele estava conversando com uma pessoa. Olha a tolice da mulher, gente? A mulher, às vezes, quando quer, ela dá um show de tolice, Mas quando a gente quer ser maravilhosa, também a gente é. Enfim, ele estava conversando com uma pessoa sobre contratar um serviço. Fulano, vamos contratar tal serviço, vamos comprar tal coisa, não sei o que, resolvendo. Eu saí do carro, no ápice da minha tolice, ouvindo a conversa, eu saí do carro e gritei assim, não compra com ele não, que é tudo ruim. Não compra com ele não, que é tudo de má qualidade. Ele só fala nada, ele não fala absolutamente nada. Quando ele entrou no carro, acabou ali o assunto, conversou com a pessoa que ele estava conversando, quando ele entrou no carro, ele não usou essas palavras, eu vou usar as palavras que ele usou para não expor a vida dele, mas ele falou assim, algo que significa assim para mim, você falou bobagem? Você sabe que você fez algo errado. E aí, querido, não precisa falar comigo 1000 vezes, não. Na hora, também, a minha ficha cai rapidamente. A mesma rapidez que eu tenho de falar bobagem, a ficha cai também. Eu falei, é verdade. Perdi a oportunidade de ficar calada, Ele perdeu. Só que sabe o que Deus falou comigo depois, agora, quando foi anoitecendo? Você alimentou dentro do seu coração pensamentos maus sobre essa pessoa.
Por isso que da tua boca vazou aquilo que estava dentro do teu coração. Aí eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu vou pregar agora, você não me dá um exemplo bom para eu mostrar para a igreja como eu sou santa? Não dá certo, né? Não pode mentir. E Deus me corrigiu, Ele falou assim, você tem alimentado sobre essa pessoa pensamentos de que o serviço dele é ruim, de que o serviço dele não chega a tempo, que o serviço dele não é de boa qualidade. Você está pensando coisas ruins da pessoa, e aí o que saiu da sua boca, Hannah? Coisa ruim. A gente faz isso o tempo todo, gente. A gente faz isso o tempo todo. Porque acaba vazando da nossa boca aquilo que está aqui dentro. Por isso que Jesus falou, deixa de bobeira, se você não lavar a mão, você pode pegar uma bactéria, um micróbio, mas daqui a pouco você está bem. Agora, aquilo que você deixa entrar no teu coração, aquilo ali vai sair para fora uma hora. E a palavra de Deus diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Se você está enchendo o seu coração de coisas ruins, a sua boca vai abrir e você só vai matar pessoas. Você só vai matar ambientes. Imagina dentro de uma casa, uma esposa que está o tempo todo pensando que o marido é isso, que o marido é aquilo, que o marido é preguiçoso, que o marido é não sei o quê, que o marido não leva ela para jantar, que não dá flor. Ela está no Instagram, né, gente? Aí está no Instagram vendo todo mundo fazendo um monte de coisa que só faz para aparecer e ganhar dinheiro, aí você se compara e você fica louco. Meu marido não tem esse corpo, meu marido não tem esse carro, meu marido não me leva para jantar, meu marido nunca me deu isso e tal. E aí, quando o seu marido chega em casa, oi, amor, não sei o quê, você já começa a falar bobagem. Por quê? Você está o dia inteiro alimentando teu coração de coisa ruim. Estou falando da mulher, mas isso também vale para o homem, né? Você alimenta o seu coração com o que não deve. E aí, depois, acontecem coisas que não devem também. O pastor Tiago tem uma frase, o pastor Tiago Coelho, que eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz assim, é falando sem pensar que nós falamos aquilo que realmente queremos falar. Ou seja, quando eu não penso no que eu vou falar, simplesmente vaza aquilo que está no meu coração. Eu não meço aquela palavra, eu não floreio, eu não disfarço, simplesmente vaza o que está no seu coração. O que está vazando no seu coração quando você não pensa? Será que é vida? Será que é morte? Então, em nome de Jesus, vamos viver esse tesouro. Pensar em coisas nobres, pensar em coisas pacíficas, pensar em coisas boas, em nome de Jesus. E o último tesouro, já terminando aqui, que eu quero trazer para vocês, é o tesouro do contentamento. Filipenses 4, 12 e 13 vai dizer, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente ouve muito esse versículo, né? O versículo 13 de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo muito em janelas, em carros, os adesivos, os chaveiros, e é realmente um versículo poderoso. É uma verdade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o contexto no qual o apóstolo Paulo vai falar sobre essa verdade é um contexto de contentamento. E contentamento, querido, não tem nada a ver com ser medíocre. Se contentar com pouco, se contentar... Não, você está entendendo totalmente errado. Contentamento é certeza do cuidado de Deus. Contentamento, o significado da palavra contentamento tem a ver com estar contente, independente das circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo contextualiza falando, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura. É como se fosse nos dias de hoje ele dizer assim, né? Eu sei o que é andar de Mercedes, eu sei o que é andar de BRT, eu sei o que é ter terno Armani, eu sei o que é comprar roupa no bazar. Eu sei o que é ser amado por todos e eu sei também o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser celebrado quando eu entro em um lugar, mas eu também sei o que é ser vaiado.
Eu sei o que é estar no ápice do meu ministério e todo mundo me aplaudindo, mas eu também sei o que é ser jogado numa cela por amor a Cristo. Ele está dizendo: eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Porque eu encontrei um estado de contentamento, que a minha convicção do cuidado de Deus não depende mais do que acontece, mas sim dessa certeza que eu tenho no meu coração: Ele cuida de mim. Então ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso atravessar vales, eu posso subir montanhas, eu posso viver um momento de sucesso e não me perder, mas eu também posso passar o vale da sombra e da morte e ainda não negar o meu Deus. Será que a gente realmente pode dizer isso? Será que você, gente, você veio aqui dia de Midweek, você não vai ouvir palavra mole não, você vai ouvir confronto. Será que você poderia dizer: eu sei o que é estar lá em cima, eu sei o que todo mundo está, uau, pastora Rona, maravilhosa, e o meu coração ainda estar em Deus, tanto quanto quando todo mundo virar as costas para mim e eu só tiver o Senhor na minha casa? Será que nós de fato podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Querido, entenda uma coisa: o Senhor não te criou para uma vida de roleta russa. O Senhor não te criou para você viver montanhas sentimentais. Muito bom, muito ruim. Mas o Senhor te prometeu que vai ter tempo de aflição na sua vida. E aí eu quero especificamente falar com você que está hoje vivendo um tempo de aflição. Se você está vivendo um tempo de aflição, leia esse capítulo. Leia essa palavra e deixe essa verdade entrar no seu coração. E diga assim: eu posso passar por essa dificuldade sem ser devastado, sem ser destruído, porque eu tenho a paz do Senhor sobre a minha vida. Eu posso passar por essa má notícia e não morrer, porque eu não preciso ficar ansiosa e preocupada com nada. O Senhor te lava com essa palavra e te diz assim: você pode tudo em mim. Você pode atravessar esse vale. Você pode viver o maior sucesso da sua vida e ainda estar em mim. Esse é o tesouro do contentamento. Não tem a ver com ter muito, não tem a ver com ter pouco e fazer voto de pobreza e de miséria. Não tem nada a ver. Tem a ver com: não importa em o que você está vivendo, em que fase você esteja, você está contente no Senhor. Eu quero ler uma passagem que o Senhor colocou no meu coração. E talvez alguns aqui hoje precisam sair ouvindo essa passagem. Ela é longa e ela não está em Filipenses, mas eu creio que alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Diz assim: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir.
ou o que vamos ministrar, ou como vamos resolver, ou como vamos pagar essa conta, ou como vamos prosperar, ou como vamos criar essa criança, ou como vamos reatar esse relacionamento. Não se preocupem, pois os pagãos, os ímpios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que nós precisamos de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Outra versão diz: o amanhã trará o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje tem pessoas aqui que precisam olhar para os lírios do campo. Precisam olhar para as aves do céu para se lembrar da verdade do cuidado de Deus. E eu queria te convidar hoje a baixar sua cabeça, nós vamos orar. E eu quero primeiro orar com você que está vivendo em algum nível, por alguma razão, não importa. Você está vivendo algum nível de ansiedade, ou você não está realmente vivendo em paz. Você não tem vivido essa plenitude dessa Irene que eu expliquei para você. Ou talvez você tenha tido pensamentos ruins e isso está afetando a sua vida, os seus relacionamentos, e você quer que isso mude hoje. Ou ainda você está vivendo um tempo de aflição e você precisa viver esse contentamento que a palavra de Deus está dizendo. Se você se enquadra em algum desses pedidos de oração, eu queria que você levantasse a sua mão hoje. Aqui, se você está em casa, que você também responda esse apelo em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão bem alto para eu te ver. Se você precisa de oração por uma dessas razões, contentamento, paz, ansiedade, ser liberto de ansiedade, de preocupação, de estresse. Se você precisa que o Senhor encha a sua vida de paz, levante a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você em casa também. Nós vamos orar juntos, mas antes disso, eu queria saber se nós temos hoje aqui, entre nós ou em casa, alguém que está assistindo de casa, alguém que deseja retomar a sua caminhada com Deus, se reconciliar com o Senhor, ou se nunca respondeu a esse apelo e deseja hoje pela primeira vez dizer sim para esse chamado do Senhor. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão também para que eu pudesse ver você. Você que hoje quer reconciliação com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos podem ficar de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que possa tocar hoje em cada coração e trazer uma cura através da revelação da Tua palavra. Não, Senhor, uma sensação de cura, mas uma mudança verdadeira. Oh Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, traz uma lixeira bem grande para nosso meio e que seja jogado fora toda ansiedade, toda preocupação, todo o medo do amanhã. Em nome de Jesus. Senhor, enche nosso coração de paz. Enche nosso coração de paz, uma certeza, uma convicção de que ainda na guerra eu não posso ser destruída, de que ainda na guerra eu não vou ser devastada, eu não vou ser pisada, ainda que ferida, eu vou me erguer novamente, em nome do Senhor Jesus. E Pai, traz unção de contentamento sobre a Tua igreja. Um contentamento verdadeiro, um contentamento, Senhor, de verdade. Aquele, Senhor, onde todos nós poderemos dizer: tudo nós podemos naquele que nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Diga que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, o nosso ano está acabando. Com a graça de Deus, todos que estão aqui, todos fomos culpados. Não importa a guerra que você viveu esse ano, você não foi destruído. Se você está aqui respirando, essa ministração que eu trouxe para vocês hoje se cumpre, porque você não foi devastado, você não foi destruído. Você que está em casa, não sei o que você viveu, mas você está de pé, você não foi destruído. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o ano de 2022 vai ser um ano de avanço, vai ser um ano emocionalmente equilibrado e sadio para a sua vida. Vai ser um ano em que você não vai ser mais levado como um veleiro leve pelas circunstâncias da vida. A sua emoção vai existir porque você é humano. Tristeza, alegria, euforia existem, mas elas estarão todas subjugadas à sua realidade do Espírito. Todas as suas emoções estarão servindo ao propósito do Espírito na sua vida e não o contrário. Em nome de Jesus, ninguém aqui sendo levado pelas ondas emocionais, em nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos, Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado por nos curar, por nos tratar, por nos trazer revelação da tua palavra. Obrigado pela simplicidade do teu evangelho, pelo ano, Senhor, agradável do Senhor na nossa vida, pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nos leve paz. Faça, Senhor, dentro do nosso coração aquilo que o Senhor deseja fazer. Traga à tona a cura e todo o tratamento que o Senhor quer fazer com cada homem e cada mulher de Deus. E que o teu amor, a tua graça e as consolações do Espírito seja com a tua igreja, hoje e eternamente, até o Senhor voltar. E a igreja diga amém e aleluia. Olá, glória a Deus, meus amados. Que alegria estar aqui com vocês e apresentar a nossa igreja Land Church, Igreja Luz das Nações. Sou o Paulo, pastor do Campus Online. Que alegria estar aqui com vocês nesse final de ano, nesse tempo natalino, de festas, de celebrações e comemorações. Quero que você venha também celebrar conosco esse tempo em que Deus tem realizado tantos milagres e tantas vitórias no nosso meio. Quero que isso venha fazer parte da sua vida também. Deus tem coisas novas para você. Quero que você venha conhecer o seu propósito de Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Participe com a gente, não apenas através das nossas mídias sociais, do site, do Facebook, do YouTube, mas faça parte do culto, participando, escrevendo nos comentários. É importante que você escreva para que a gente saiba que você está aí e aonde você está. Nós queremos te conhecer, por isso é importante você participar escrevendo e também que você venha fazer parte desse momento histórico que nós estamos vivendo. Por isso, nesse final de ano, eu quero deixar uma mensagem para você. Um pequeno verso natalino. Era uma vez um menino que no mistério profundo, sem mudar seu destino, mudou o destino do mundo. E esse é Jesus. Quero que você guarde no seu coração. Venha fazer parte desse tempo também conosco, porque nós estamos aqui para te receber. Por isso tem um telefone aqui, um WhatsApp que você pode anotar e mandar pedidos de orações, ou então se você é novo, se identifique, escrevendo nos comentários, novo aqui, enviando uma mensagem para o WhatsApp, 21 966 35 8309. O número aparece aqui embaixo. É importante que você envie essa mensagem dizendo novo aqui ou um pedido de oração.
para que a gente possa estar contactando com você, falando contigo. Queremos te pastorear e te apacentar, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que você tenha um Natal maravilhoso com a sua família, e possa ter também com a família em Lã, que agora você ganhou uma família espiritual, novos amigos e novos irmãos, para cear, celebrar, festejar com você um novo tempo, uma nova vida. Nós somos Ilã. Vem ser luz das nações com a gente, amando Deus, amando você, Ilã.